Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para apresentar para vocês a publicação Elos Associativos, né? Uma publicação que foi construída pela OPAN em parceria com as organizações indígenas do estado de Mato Grosso e Amazonas. E nós esperamos que esse material instrutivo possa auxiliar nos processos de gestão das organizações indígenas, contribuindo para a autonomia dessas entidades e para o fortalecimento dos elos associativos com as suas bases comunitárias. O primeiro capítulo está destinado a discutir o processo associativo, né? Como fundar uma associação, de que forma fundar, quais são os requisitos legais para isso acontecer, né? Então a gente traz o passo a passo nesse processo de fundação, que envolve tanto as pessoas que pretendem estar à frente da associação nos cargos de gestão, como o envolvimento indispensável de todos os associados, de todos os beneficiados. Então, o primeiro capítulo ele vai trazer esse processo no passo a passo, né? Então, dentro da publicação vocês vão poder acessar desde como construir uma ata, como fazer uma lista de presença, como fazer o registro no cartório, né? E também vamos trazer nesse primeiro capítulo a importância, né, do trabalho conjunto entre associados e gestores, né? Então trazemos aí o papel do que seria um presidente da associação ou um coordenador da associação, né? Qual é o papel do conselheiro, do secretário, do tesoureiro, quais são as ferramentas que essas pessoas precisam ter em termos de conhecimento, seja um conhecimento contábil, seja conhecimento em gramática, em português, né? No caso de um secretário que irá produzir os relatórios e cuidar de toda a documentação existente em relação à associação. Então é muito importante que as pessoas que assumam a gestão tenham a identificação com esses papéis, né? Assim como um tesoureiro, né? Tem que ser uma pessoa que tenha afinidade com os números, que goste de trabalhar com as tabelas, com os orçamentos, né? Mas assim, também pensando que toda formação ela passa por um processo, né? Nenhum de nós nasce sabendo tudo e sabendo de todos os ritos burocráticos e todos os papéis. Né? São processos de formação continuada, em que a gente aprende e desenvolve esses conhecimentos, mas a afinidade com os assuntos de cada cargo é super importante. Né? Então é importante também, por exemplo, que um presidente ou coordenador de uma organização, né, tenha facilidade de comunicação, de articulação, que goste de participar de reuniões, que goste de estar presente em outros espaços de discussão política e de articulação. Então, ainda no primeiro capítulo, nós trazemos a importância de as organizações indígenas reforçarem a sua identidade social, política nos estatutos que conformam as suas associações. Né? Embora a maior parte das organizações hoje em dia tenham um modelo clássico de presidência, vice-presidência, tesouraria, secretaria e conselho fiscal, esse formato ele pode ser alternativo, que expressa a identidade indígena. Né? Esse é um direito assegurado pela Constituição Federal, nos artigos 231 e 232, e aí para isso é importante que as associações busquem ajuda no setor jurídico, de pessoas que apoiam organizações da sociedade civil para que elas possam ter esse direito respeitado quando forem fazer o registro nos cartórios. Uma outra questão que a gente traz no capítulo 1, que é super importante, é a questão da representação. A importância da complementariedade da representação. A associação, embora nas últimas décadas tenha surgido como um importante instrumento político e social de representação dos povos indígenas, as associações não substituem as lideranças já consagradas de muito tempo, as lideranças tradicionais, locais, como os caciques, os xamãs, professores, professoras. Então é importante que a associação abarque a representação dessas pessoas, construa junto com elas uma entidade forte de representação indígena. O capítulo 2 da publicação Elos Associativos traz algumas ferramentas importantes para melhorar o desenvolvimento da gestão política, social e econômica das entidades. Então a gente traz como elaborar um diagnóstico participativo, que é o momento em que deverão estar reunidos os gestores da associação e os associados
para pensar a associação no momento atual, ou seja, como a associação se encontra, né, em relação às certidões, a toda a questão jurídica, econômica, quais as oportunidades que a associação tem em termos de parceria com órgãos governamentais ou outras entidades da sociedade civil, né? Quais são as demandas da associação e da comunidade, né? Quais são os objetivos a serem alcançados. Num segundo momento, a gente traz a importância da construção do planejamento estratégico, que é um planejamento que vai olhar mais para o futuro. Então, é uma reunião também que precisa contar com a presença dos gestores e dos associados, mas com uma visão de médio e longo prazo, ou seja, como a associação quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Né? E é importante que dentro desse planejamento estratégico tenha uma reflexão junto com o estatuto, né? Porque o estatuto da associação é o que define quais são as prioridades da entidade. Então, esse planejamento estratégico de longo prazo, ele precisa estar em consonância com o estatuto da associação. E no terceiro momento, a gente traz os primeiros passos para a elaboração de projetos. Né? Então, a gente traz alguns formulários, traz exemplos de outras associações, como construíram os seus projetos, né? O que os financiadores ou os apoiadores requisitam em um edital de seleção, o que precisa ser explicado. Também trazemos a importância da contrapartida da associação nesses momentos. E falamos também um pouquinho sobre a captação de recursos. Então, a publicação, de uma forma geral, ela é autoexplicativa, ela é baseada nas experiências das associações do estado do Amazonas e do Mato Grosso, ela está repleta de exercícios para reflexão, ela traz exemplos de outras associações indígenas, quais os projetos que eles elaboraram e desenvolveram, né? Está repleta de organogramas também, de imagens que vão explicar. Eu espero que vocês aproveitem essa publicação e que essa publicação possa auxiliar no desenvolvimento e na autonomia das organizações indígenas.